Glória a Deus. A paz do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Estou aqui com um louvor que eu estava aqui escutando e o Espírito Santo começou a tocar fortemente no meu coração. Para cantar, eu já cantei ele outras vezes, mas o Senhor quer que eu cante novamente. Então preste atenção nesse louvor. Glória a Deus, aleluia. Vamos ser. O tema do hino é santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Vamos lá? Ouvir a palavra do Senhor neste momento. Pra chegar lá não é tão simples assim. Não é de toda maneira, não é brincadeira. A coisa é séria, tem que ser santo se quiser subir. Tem que ser prudente, ser obediente, tem que ser diferente. Pra testemunho de crente tem que andar na verdade. O caminho é esse se quiser chegar ali. Porque lá pecado não entra, adultério não entra, fornicação não entra, prostituição. Os que praticam frutos da carne com certeza não vão entrar ali. Porque Deus ele é santo, Jesus ele é santo, o Espírito é santo, a igreja é santa. Deus exige santidade pra quem serve a ele aqui. A igreja santa Jesus vai levar, tem reserva de azeite, tem fogo no altar. Ela é noiva prudente, é obediente, mas tudo com zelo, andar de joelhos, e com certeza subirá. Se eu e você quiser subir, se quiser subir, tem que ser assim. Glória a Deus, aleluia. O Senhor não aceita o pecado, pois a Bíblia diz que o pecado faz separação de nós e Deus. Impede, Senhor, de nos ouvir. Então devemos abandonar o pecado, pois a Bíblia diz que aquele que abandona o pecado e deixa, confessa, alcança misericórdia. Chega lá, tirar a arrogância, tirar a ignorância, tem que tirar a soberba, tem que ser ovelha. O que se amostra, o que se exalta não vai chegar. Pode ser pregador, pode ser cantor, de membro a pastor, pode ser quem for. Se não estiver dentro da palavra, nem na porta vai chegar. Porque lá o lobo não entra, a rádio não entra, a raposa não entra, a serpente não entra. Lá é lugar de ovelha, para o pastor apacentar. E anda lá. Não adianta ter capa, não adianta ter máscara, nem se esconder, senão Deus vai pegar você e vai mostrar quem tu és. Pra você se orientar. E anda lá, glória a Deus. Em reserva de azeite, tem fogo no altar. Ela é noiva prudente, é obediente, faz tudo com zelo, andar de joelhos, e com certeza subirá. Se eu e você quiser subir, se quiser subir, tem que ser assim, tem que ser assim, outro jeito não há. Tem que pagar o preço se quiser chegar lá. Lá não tem divisão, não tem corrupção, não tem briga entre irmãos, nem santinho, nem santarrão. Tem que ser santo, se consagrar, tem que vigiar, jejuar e orar. Tem que ler a palavra, orar de madrugada, ter uma só cara, ser noiva consagrada. E fazendo assim, a igreja vai subir. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler agora uma palavra para você que está vendo este vídeo agora, que está registrado em Gálatas 5, versículo 19, 20 e 21, que diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Glória a Deus, aleluias. Eu quero falar um pouco desta palavra com você que está me escutando agora. A palavra do Senhor diz aqui sobre as obras da carne. Porque aquele que vive na carne, ele não agrada a Deus, mas apenas aquele que vive no Espírito. Porque aquele que agrada a Deus, glória a Deus, aleluias. Aquele que agrada ao Senhor, aleluia, santo é o teu nome. Ele vive no Espírito, ele não pratica as obras da carne, pois a Bíblia bem clara dizer que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E agora eu quero explicar um pouco do que eu li para você. Prostituição, tudo aquilo que envolve a sexualidade fora do contexto que o Senhor
determinou para o ser humano, isto é pecado. Isto contraria a palavra do Senhor, ofende a santidade do Senhor, e os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os impuros, a lascívia, isso não precisa explicar. Então, impureza, o Senhor vem buscar uma igreja sem mácula, imaculada, sem mancha. Então, imaculada, sem ser impura, sem pecado, lavada e remida no sangue do Cordeiro. A idolatria não tem a ver só apenas com imagem de escultura. Quando nós colocamos alguma coisa acima do nosso Deus, quando começamos a colocar empecilhos para servir ao Senhor, para obedecer seus mandamentos, quando colocamos outros interesses nossos, interesses materiais, interesses pessoais, acima da vontade do Senhor, estamos idolatrando alguma coisa, porque tudo que está acima de Deus acaba se tornando um ídolo nas nossas vidas. Então não podemos ter outros deuses além do nosso Senhor. Não podemos ter ídolos, usar pessoas como nossos ídolos, usar coisas materiais como ídolos, porque senão cometemos o pecado da idolatria. A feitiçaria é pecado, daquilo que envolve magia, misticismo. Isto não agrada ao Senhor, isto é da parte do inimigo, e quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. As inimizades, que são pessoas inimigas umas das outras. Você pode ter inimigos sim, mas você não pode ser inimigo de ninguém. Enquanto os outros falam mal de você, você tem que falar bem. Enquanto te maldiz, você tem que bem dizer. Enquanto te caluniam, você tem que orar por eles. Você tem que abençoar. Glória a Deus, aleluias. E a Bíblia vem dizer sobre as contendas. Nós não devemos forjar contendas, forjar brigas. Devemos cuidar das nossas palavras, das nossas ações, dos nossos pensamentos, para que eles sejam puros diante de Deus, para que não venhamos no momento que a gente às vezes está paciente, falar o que não deve. Se purificarmos a nossa mente com pensamentos bons, pensamentos do alto, que a Bíblia diz, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é bom, tudo que é justo, nisto pensai. Então enche a sua mente de coisas boas, e na hora da impaciência não venha falar coisas erradas, para que você não seja o motivo ou alguém que vai produzir contendas ou brigas, motivo de briga. Glória a Deus, aleluia. Porque quem pratica atos que buscam criar contendas não agrada ao Senhor Deus e não herdará o reino dos céus. Ciúmes, tudo aquilo que passa do limite e não agrada ao Senhor. Um cônjuge que tem um ciúme doentio do seu cônjuge, não pode, isso não pode existir, isso não agrada a Deus. Tá? Se você confia em Deus, você tem que colocar Deus acima de todas as coisas. Quando você tem um ciúme doentio do seu cônjuge, parece que o seu cônjuge se tornou um Deus na sua vida. Então não faça dessa maneira, porque se você morrer desta forma, você não herdará o reino de Deus. As iras, aqui está falando das iras, aí você pode me falar, mas a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, então a gente pode irar. Se você ficar nervoso na hora e apaziguar o seu nervoso o mais rápido possível, e não dormir com aquela ira, e não deixar que ela venha fazer você pecar com as suas palavras, ou até pensamentos, porque o Senhor escuta pensamentos, e pensamentos errados também não agrada a Deus. Então, assim é tranquilo, mas se for de outra forma, se você dá lugar à ira para cometer pecado, dá lugar à ira para guardar mágoas, raivas, então você não herdará o reino de Deus, porque isso é uma obra da carne. As facções, ou seja, pessoas que ficam arranjando divisões e contendas, somente na casa do Senhor, pessoas que arranjam, fazem reuniões para fazer divisões e brigas, ficar falando mal de outras pessoas, querendo derrubar pessoas, tirar pessoas de certos locais que essa pessoa está, dos ministérios que elas estão. Então, isso não agrada a Deus. Essa não é a vontade do Senhor. Porque na casa do Senhor, nós todos somos membros do corpo de Cristo. E todos nós devemos se alegrar quando o nosso irmão está contribuindo na obra do Senhor. Devemos nos alegrar quando vemos o irmão crescendo espiritualmente e ajudar uns aos outros no desenvolvimento espiritual, para a glorificação e exaltação do nome do Senhor e para a edificação de todos que estão lá, para que mais almas venham ser salvas para o reino de Deus. Dissensões são brigas, guerrinhas, partidos são grupinhos que querem arranjar problema e confusão e debater com o intuito
de fazer guerras, de competir. Isto não agrada ao Senhor. O cristão não pode ter sentimento de competição para querer competir com outros nas coisas de Deus. As invejas. Muita gente fica colocando sentimento de inveja nos seus corações, mas isso também não agrada a Deus, é uma obra da carne. A inveja não pode ser parte de quem professa Jesus Cristo como seu Salvador, que entende que tudo coopera para o bem dele, para o bem daqueles que amam a Deus. Cada um tem aquilo que Deus quer que tenha. Os planos do Senhor são melhores para nós. Não devemos cobiçar o que é do outro, querer a vida do outro, aquilo que o outro tem. Se buscarmos a face do Senhor, o Senhor fará o melhor para nós. Então, em vez de olharmos para o nosso próximo, das bênçãos na vida do nosso próximo e ficar preocupado com aquilo, por que não temos, se preocupamos com buscar a presença do Senhor e crer que Ele está no controle e Ele sempre fará o melhor para nós, pois seus caminhos são mais altos que os nossos, seus sonhos são mais altos que os nossos. E aqui vem dizer, as bebedices, seja vício, bebida, isso não é parte de quem professa Jesus Cristo como seu Salvador. Isso não deve ser aceito. Precisa buscar a presença do Senhor, jejuar, orar para vencer as suas fraquezas. Então não permita que isso entre na sua vida. Se acontecer, busque, Senhor, e diga não a isso. E com a força do Senhor você será liberto. E Ele te dará força para você vencer todas as suas fraquezas. Mas isso é um desejo, tem que ser do seu coração sincero, porque sem sinceridade, quebrantamento e um desejo ardente de fazer a vontade do Senhor, de sacrificar contra a carne, é impossível que isso aconteça. Glória a Deus, aleluias. E a palavra do Senhor também diz que aquele que guarda todos os mandamentos do Senhor tropeça só ao ponto, se torna culpado de todos. Então, a palavra do Senhor, ela é completa, um pouco ali, um pouco aqui, preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento. Então, devemos buscar obedecer a verdade do Senhor, obedecer a palavra toda do Senhor e vivemos em santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. E Deus é bem claro em dizer, sede santos como eu sou santo. E Ele vai buscar uma igreja irrepreensível, imaculada, santa, uma igreja pura, uma igreja zelosa de boas obras. Então devemos, como igreja do Senhor, buscarmos a cada dia mais santificar-nos, para que o Senhor venha nos buscar e nos encontrar puros, para podermos subir e encontrar com Ele. E santos, porque a Bíblia é bem clara, sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, se chegar aqui e não haver santificação na sua vida, nem na minha, nós não vamos subir. É um pouco ali, um pouco aqui. Então, esta é a palavra do Senhor. E eu quero ler agora Gálatas 5, 22, 23, que diz: o fruto do Espírito é o amor, ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. Gozo, ou seja, alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se você escolher servir o Senhor, você vai conseguir sacrificar a sua própria carne e vai alcançar a salvação por meio de Cristo. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor que eu tinha para passar hoje. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.